abrisse o livro de Eclesiastes, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. Eu gostaria que você recitasse comigo esse tema. Tudo tem o teu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Fala com mais vigor, irmão. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Aleluia, Jesus. E aqui estou para engrandecer o nome do Senhor. Amém? Irmão, quando nós lemos esse versículo, que tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus, nós percebemos que o livro de Eclesiastes é um livro muito admirável da Bíblia, porque ele traz uma reflexão muito profunda sobre a vida e sobre as suas incertezas. E, especificamente, nesse verso 3, o Senhor, o escritor, ele fala com a gente, né, que há tempo para todas as coisas, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Né, e traz uma lição inspiradora sobre o propósito da vida e sobre o tempo. Na verdade, especificamente nesse versículo, que foi a divisa que as irmãs escolheram, o escritor ele já começa fazendo essa declaração, né, que há tempo para tudo. E muitas vezes a gente se apressa, muitas vezes a gente quer tentar forçar que as coisas aconteçam antes do tempo. Né? A gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, mas precisamos entender que o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. As coisas passam, as coisas mudam, as coisas se transformam. E a gente sabe também que todo esse processo que nós passamos não dura para sempre. Tudo é passageiro nessa vida. Tudo passa, tudo é passageiro. A única coisa que não passa é a palavra de Deus, porque essa permanece para sempre. Amém? Deus, ele não muda. Deus, ele é sempre constante, todas as horas e para toda a eternidade, porque ele não falha. Deus é imutável. Você disse nessa noite que cria na palavra de Deus. E Deus, ele não mudou. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Amém? Esse é o nosso Deus, é o Deus ao qual servimos, é o Deus ao qual clamamos, é o Deus ao qual invocamos o nome dele nessa noite. Amém? E eu costumo, irmãos, já foi falado muita coisa aqui nessa noite, né? O sermão praticamente já foi pregado, com os louvores, com o jogral muito forte. Essa canção que terminaram com o jogral me lembrou muita coisa do meu passado, quando eu me converti, no início da minha conversão, né? Os louvores que foram cantados também. E eu costumo comparar as estações da nossa vida com as estações do ano. Existe uma frase que eu gosto muito, vocês devem conhecer, e quem me conhece de perto sabe que sempre eu recito ela, que só vive a primavera quem suporta e resiste ao inverno. Vocês já ouviram essa frase? Só vive a primavera quem suporta e resiste ao inverno. Eu costumo fazer essa comparação das fases da nossa vida com as estações do ano. Quais são as estações do ano? Primavera, verão, outono e inverno. Qual é a estação que nós estamos vivendo hoje? O inverno. O inverno deve ter começado aí nos meados de junho, não é isso? E quais são as características dessa estação? Quais são as características climáticas dessa estação? Frio, é um dia muito chuvoso, em muitos lugares a temperatura é muito baixa. O dia fica mais curto porque ele anoitece mais rápido, né? São dias cinzentos, sombrios, né? Enfim, são dias assim meio que tristes. Vocês concordam comigo? Embora seja mais aconchegante, mas são dias tristes. Eu costumo comparar as fases das nossas vidas com as estações do ano. E quando passamos por adversidades, quando passamos por problemas, seja elas quais forem, eu costumo comparar com o inverno. Por quê? Porque quando estamos passando por dificuldades, ficamos meio que vivendo dias sombrios, né? Dias de frio. Às vezes a prova está tão ferrenha que parece que não tem nada que consiga nos agasalhar. São dias onde a gente vive assim, parecendo que o dia não está lindo. São dias cinzentos, acinzentados.
Mas nós que cremos, nós que temos um Deus, nós que temos o Deus Todo-Poderoso em nós, nós temos a certeza que mesmo em meio à tempestade, há um Deus que apenas com a palavra tudo volta ao normal. Há um Deus que quando fala que aquieta os ventos se aquietam. Porque nós cremos num Deus que pode todas as coisas. E quando eu penso nisso, quando eu penso que existe esse Deus que apenas com a palavra tudo volta ao normal, que os ventos se aquietam, eu costumo comparar com outra estação do ano. Qual é a estação que vem logo após o inverno? Primavera. A primavera, a gente consegue sentir o aroma das flores. A gente consegue abrir a janela e ver o sol não mais cinzento, não mais nublado, mas um céu azul. A gente pode ver o sol, a gente pode sentir o aroma das flores. E eu comparo a primavera com esse poder que Deus tem de mandar aquietar os ventos e os ventos se acalmarem. Porque quando a gente está passando por alguma dificuldade, que a gente crê nesse Deus, que a gente há essa troca de estação, quando a gente abre a janela, que os raios solares começam a entrar na nossa casa, é como se tivesse a sensação de que dias a menos estão chegando, dias mais calmos, né, dias mais suaves, e a provisão de Deus está entrando na nossa vida. Eu costumo fazer essa comparação, né, e existe uma primeira promessa na Bíblia que a gente encontra logo de cara no livro de Gênesis, que fala que está ligada à chegada da primavera. Lá em Gênesis, quando o Senhor vai a Abraão e fala que ele voltará na primavera e dará um filho a Sara. A gente vê que é justamente nesse novo tempo, onde as flores voltam a florescer, que o ventre de Sara também florescerá, ela já em idade avançada. E aí se inicia o cumprimento da promessa de Deus na vida de Abraão, quando diz que vai dar para ele uma geração numerosa, mais do que as estrelas do céu. Essa é uma promessa, a primeira promessa ligada à primavera. Por isso que eu amo a primavera. Porque a gente dá a sensação de que dias mais tranquilos estão chegando nas nossas vidas, quando a gente está vivendo o tempo do inverno. Eu não sei qual é a estação da vida que você está vivendo. Você que está aqui nessa noite, você não está aqui por acaso. Você não está aqui apenas simplesmente porque te convidaram, mas porque o Espírito Santo de Deus tem algo a realizar contigo nessa noite. Amém? E quando o Senhor falava comigo sobre a vinda para cá, que Ele falava assim, começava a me lembrar de processos que eu vivi na minha vida, o Senhor me lembrava de um duro inverno que eu passei. Um duro inverno que eu passei na minha vida. Um inverno onde eu olhava para os quatro cantos e não via sinal nenhum de que o sol iria raiar. Um inverno de muito frio, de muita chuva. Um inverno, geralmente no inverno a gente não vê relâmpagos e trovões, geralmente é na trovoada, época de verão, mas no inverno que eu passei, eu pude ver trovões, eu vi relâmpago, eu vi ventania, eu vi tempestade. Irmãos, eu só vivi a primavera porque eu suportei e resisti ao inverno. Mas porque eu sou forte, porque eu sou boa, não, porque eu estava firmada na palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor lá diz em Provérbios 24:10 que se tu te mostrares fraco no dia da angústia, tua força será pequena. E essa palavra me impulsionou a suportar aquele inverno. Foram dias escuros, irmãos. Foram dias nublados. E eu vou compartilhar com a igreja um pouco desse inverno duro que eu passei. No início, cantaram um louvor onde dizia que as feridas seriam curadas. Falava mais ou menos isso desse louvor. Na oração da irmã, ela falou que Deus, Ele tem o poder de curar. Você crê nisso? Você crê que Deus é um Deus de milagres? Por que eu pedi que o irmão Levi cantasse essa música? Eu entrei em contato com ele e pedi que ele cantasse essa música. Porque fala de milagre. E eu estou aqui porque eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Irmãos, e no ano de 2016, 2006, eu passei umas crises terríveis de dores de cabeça.
Na minha época de adolescência, minha época de juventude, quando eu ainda estudava o ensino médio, né, que hoje é o ensino fundamental, não, o ensino médio mesmo, na época era 2º grau. Eu tinha um sonho. Meu sonho era passar um concurso público federal. Na minha época do ensino médio, eu era uma aluna muito aplicada nos estudos, eu era uma aluna que tirava boas notas, e os professores, eles apostavam em mim. Eles criam que eu tinha o potencial de passar no concurso público, de fazer um vestibular e passar. E eu tinha esse sonho no meu coração, e eu falava, quando eu concluir o ensino médio, eu vou me dedicar aos estudos, vou fazer cursinho e vou fazer o concurso. Só que antes de concluir o ensino médio, eu já comecei a trabalhar muito novinha. Minha irmã tinha um comércio em uma cidade, eu morava em Jacobina na época, e ela tinha um comércio, não era em Jacobina. Então, para ela não vir para Jacobina, ela pedia que eu resolvesse as coisas, como fazer compras, serviço de banco, e com 15, 16 anos, já ganhava uns trocadinhos, né? E se passaram, concluí o 2º grau, comecei a trabalhar numa empresa. E comecei a trabalhar nessa empresa e comecei a fazer cursinho também, porque meu desejo não era trabalhar em empresa, meu desejo era fazer um concurso público. E trabalhava pela manhã e à noite eu ia para o cursinho. Na época era um cursinho do Estado, era uma universidade para todos. Passaram-se os anos, saí dessa empresa, o meu patrão me indicou para uma outra empresa no comércio em Jacobina, uma rede de lojas. E eu comecei a trabalhar. E fui trabalhando, estudando, trabalhando, estudando. Só que chegou um certo período do trabalho que eu comecei a galgar posições dentro da empresa. Comecei a galgar, e a gente sabe que quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. E as responsabilidades aumentaram para mim ali naquela loja. E eu já não tinha mais tanto tempo para estudar. E eu cheguei a gerenciar a loja juntamente com meu patrão, era uma rede de lojas. E eu já não conseguia mais estudar e trabalhar porque minha carga horária estava muito alta. Até tentei, mas fiquei muito cansada e eu precisava tomar uma decisão. Ou eu estudava ou eu trabalhava, e optei por trabalhar. Deixei de lá, escanteio um pouquinho o meu sonho, digo, eu vou trabalhar, depois eu volto. E comecei a trabalhar e vestir a camisa daquela empresa, e comecei a trabalhar e me dediquei mesmo. Só que volta e meia comecei a sentir algumas dores de cabeça. Era muita responsabilidade, era muita pressão, comecei a sentir dores de cabeça, mas nada que um remédio, nada que um Dorflex não resolvesse. Mas chegou um tempo de que as dores começaram a vir com mais frequência e com mais intensidade. Teve vezes que eu fiquei internada ali em Jacobina e os médicos só falavam, não, seu problema é enxaqueca não tem cura, só temos paliativo. Você vai tomar o medicamento todas as vezes que sentir e você vai aprender a conviver com isso. E isso eu fiz. Na época, eu ainda não conhecia Newton. Quando foi no ano de 2006, conheci Newton e depois, em outra oportunidade, a gente conta o testemunho sobre como chegou o nosso casamento. E começamos a namorar e ficamos noivos. E as dores de cabeça persistiam, até que eu fui para Salvador fazer alguns exames. Chegando em Salvador, os médicos todos, na época eu não tinha como ir para Salvador, não tinha com quem ficar lá, e Deus levantou uma mulher, mãe de um amigo nosso, para me levar. A Bíblia diz que há amigos que são mais chegados do que irmãos. E aquela mulher me levou ali a Salvador. Todos os dias eu tomava de 4 a 5 a 6 Neosaldina. O Dorflex já não fazia mais efeito. E comecei a sentir dormência nas pernas. E fui para Salvador e fui no médico de veias. Chegando lá, fiz o mapeamento das veias, nada. Fui no neurologista, todos os médicos que eu passava, de neurologista, psiquiatra, psicólogo, a médico de veias, quando eu sentava na cadeira para conversar com eles, eles falavam, seu problema todo é estresse. Seu problema todo é cansaço mental. O que é que você faz? E eu começava a relatar, eu faço isso, e todos falavam, chegar no seu trabalho, converse com seu patrão,
ou você pede para ali mudar de setor, ou peça ajuda, porque senão você não vai suportar. Seu nível de estresse está tão elevado, por conta disso está causando as enxaquecas, e você pode ter uma crise de depressão profunda. Você está muito cansada. Não vou nem passar exame, nós vamos passar um medicamento, você vai tomar e mude de setor, peça férias ao seu patrão. Tem quanto tempo que você tirou férias? E aí nós pedimos, a mulher que me levou fez, não, doutor, passe os exames para ela, porque a gente precisa fazer alguns exames. E ele não passou nem ressonância, nem tomografia. O que ele passou foi um eletroencefalograma. Fizemos o eletroencefalograma, não deu nada. Voltamos para Jacobina, comecei a tomar a medicação que ele passou, conversei com o meu patrão, ele contratou mais 2 pessoas para dividir o trabalho e me deu férias. E resolveu, funcionou. Meu problema era cansaço. Isso em 2006. Em 2007, nós decidimos nos casar. E meu sonho estava lá de escanteio. Só que aí eu teria que decidir, ou eu estudava, ou eu trabalhava. Mas uma jovem virgem que queria casar, precisava trabalhar. Como era que ia casar e não ia trabalhar? Optei por trabalhar. E continuei na empresa. E o mês do casamento, a noiva agoniada, ansiosa para casar, nos preparativos, as dores de cabeça retornaram. Só que eu digo, não, mas eu já sei qual é o diagnóstico. Eu estou muito ansiosa, estou muito preocupada com o casamento, vou voltar a tomar o medicamento e tudo resolvido. Até lá, tiro férias, caso e tudo resolvido. E assim eu fiz. Mas até o casamento foram dias de enxaqueca terríveis. E nós casamos. O patrão abriu uma outra empresa, me colocou lá na outra empresa, comecei a tomar conta daquela empresa. Eu contratava, eu demitia, eu comprava, eu vendia, eu consertava carro, eu fazia tudo. E aí o negócio começou a voltar. Passei 2 anos sem sentir nada. Quando eu mudei de empresa, que as responsabilidades aumentaram mais ainda, comecei a voltar a sentir tudo novamente. Chegou um ponto que nós decidimos que eu iria sair do emprego e eu ia correr atrás do meu sonho. Que eu não poderia mais viver daquela forma, estressada, com dor de cabeça, início de casamento. Só que na época, a empresa que Newton trabalhava, o salário dele não iria suprir as necessidades, porque nós morávamos de aluguel. E eu ficava pensando, eu vou segurar mais um pouquinho. E chegou um tempo que ele falou, não, vou ver se eu consigo um emprego melhor, porque eu ganhando melhor, você pode sair. Você sai, você vai estudar, e eu que vou assumir o meu compromisso, o compromisso de sustentar a casa. E a irmã que me levou para Salvador tem um filho, é muito amigo da gente, inclusive muito mais dele do que meu, que eles cresceram juntos, trabalhavam em uma empresa. E o amigo dele falou assim, Newton, surgiu uma vaga na empresa que eu trabalho. O escritório dessa empresa, nós morávamos em Jacobina, o escritório era em Feira de Santana. Você quer? O salário é assim, assim, assim. Ele é o irmão. É de Deus que eu já estava buscando isso. E ele conversou com o gerente dele, o gerente, não, diga a ele que pode pedir contas. Peça contas, que a vaga é dele. Como era a vaga de promotor, de vendedor, ele precisava viajar na região para conhecer os lugares, os pontos, para fazer o contrato. Fazer a admissão. E ele conversou com o chefe dele, contou a situação, era muito amigo do chefe, um homem de Deus, o relacionamento dele com o chefe era como se fosse de pai e filho, e o chefe, não, Newton, pode ir, vá na bênção. Se é o melhor para a sua família, vá. E ele pediu contas da empresa, era uma multinacional. Ele pediu contas e foi trabalhar com esse amigo. E ele passou 7 dias viajando. E nisso, na igreja, eles comentando que tinha conseguido a vaga, um outro irmão ouviu ele falando, e esse outro irmão, ele já tinha sido funcionário dessa empresa há muito tempo. Ele ouviu que tinha essa vaga, na segunda-feira ele ligou para o escritório de Feira de Santana, pedindo para voltar para a empresa. O que foi que o gerente fez? Vamos. Como era experiente, já havia trabalhado há muito tempo, ele contratou de volta aquele menino. E nisso, Newton viajando com o amigo, conhecendo os pontos
para, com 8 dias, mandar a documentação. Ele sem saber de nada. Quando chegou, no dia de mandar a documentação, que o amigo dele foi... O gerente fez, não, nós não temos mais interesse nele, porque um ex-funcionário voltou para a empresa. E nós não temos interesse nele, porque o outro é mais experiente. E agora que ele tinha pedido contas da outra empresa, recém-casado. O amigo dele que conseguiu quase enlouquece. E a resposta dele para o amigo fez, não se preocupe não, que o Deus que nós servimos não vai deixar faltar nada, e eu sei trabalhar, fique em paz. E ele foi até o ex-chefe, como eles tinham um bom relacionamento, e contou a situação. Fez, olha, não deu certo e tal. Ele, meu irmão, você quer voltar para a empresa? Eu vou entrar em contato agora com a... Entrou em contato com a empresa, que o escritório era em Belo Horizonte, atenderam o telefone, falou, não, nós não demitimos ainda não, e vamos demitir hoje. Ele, não demita não, que ele está de volta para a empresa. Irmãos, e para a glória de Deus, não foi descontado um salário do contra-cheque dele, ele retornou para a empresa. Deus, ele tem os seus caminhos em meio à tormenta. Precisamos ficar atentos à voz de Deus. E nós pensávamos que era bênção e de repente não deu certo, porque Deus, ele sabe trabalhar do jeito dele, ele tem o controle de todas as coisas. E há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Ele voltou para a empresa encerrou o contrato, demitiu os funcionários e quem ficou? Ele ficou na empresa, foi transferido para a empresa mãe. Porque Deus, ele já sabia, ele já tinha um controle, Deus já estava lá na frente, ele já sabia o que estava por vir. Eu tenho um irmão que ele morava em São Paulo, ele tinha planos de morar em Salvador. Futuramente, o Senhor fez algo tremendo em São Paulo e soprou ele para Salvador, nem ele entendeu. Pegou a empresa que ele trabalhava e soprou para Salvador, falou, tu que vai tomar conta da empresa. E ele foi morar em Salvador, porque Deus já estava na frente, já preparando tudo. O que acontece? Ele começou a trabalhar na empresa mãe. Na época, tinha um plano de saúde, era o segundo melhor do Brasil. O salário dele, 4 vezes mais do que ele ganhava. E agora eu já podia sair do emprego, já podia correr atrás do meu sonho. Isso foi no mês, eu me lembro que foi no mês de agosto. E nós conversamos, eu digo, Nilton, vou sair da empresa. Eu vou sair da empresa, eu vou correr atrás do meu sonho. Conversamos em agosto, em setembro ele foi promovido, em outubro eu pedi contas. Pedi contas e aí eu digo, agora vai. O tempo de Deus chegou na minha vida. Eu creio que o tempo de Deus chegou. E pedi contas em outubro, fui liberada na empresa dia 23 de dezembro de 2014. Trabalhei quase 10 anos na empresa. Eu digo, agora eu estou feliz, agora eu estou livre, agora eu vou correr atrás daquilo que o Senhor colocou no meu coração desde a minha época de juventude. E trabalhei até dia 23 de dezembro de 2010, véspera de Natal. Fomos nos confraternizar dia 24 de dezembro, na casa da família dele, na casa da mãe dele. Jantamos juntos, depois fomos para a casa de minha mãe. E todo mundo nos parabenizando pela nossa decisão e pela promoção dele na empresa. 1h da manhã fomos embora para casa. Em Jacobina, nessa época de dezembro, é muito quente. E nós costumávamos colocar o nosso colchãozinho na sala por conta do calor. E nesse dia nós começamos a assistir o testemunho de um homem que foi curado de uma doença. E no período que eu sentia dores de cabeça, geralmente eu tinha cãibra nas pernas, e ele, na madrugada, ele começava a dar massagem e a cãibra passava. E nessa madrugada do dia 24 de dezembro, ele ficou assistindo e eu fui dormir. E na madrugada ele percebeu minha perna dura. Percebeu minha perna dura, começou a dar massagem. Só que as luzes apagadas, ele percebeu que havia algo estranho, que eu estava me mexendo muito. Quando ele acendeu a luz, eu estava tendo uma convulsão. Eu estava tendo uma convulsão, irmãos. Minha boca estava sangrando. E ele nunca tinha visto aquela cena. No momento ele se desesperou. Eu conto porque ele contou. Ele começou a repreender, ele começou a orar.
E ele ligou para minha família e pediu que minha família viesse depressa. E chegou minha mãe e meus irmãos. Quando eu acordei, porque a pessoa quando tem convulsão, ela fica por algum momento inconsciente. E quando eu acordei, eu estava no banheiro, minha mãe me dando banho, que eu estava toda urinada, minha boca toda machucada, e me levaram para a emergência. Final de ano, geralmente não tem médico, e chegou lá, um pediatra me atende, eu não posso fazer nada, só posso passar um medicamento para cortar o vômito. Aqui vocês precisam procurar um neurologista. E voltamos para casa, fomos esperar chegar segunda-feira para correr atrás. E entramos em contato, meu irmão já estava morando em Salvador e conseguiu. E nisso, irmãos, porque o Senhor já sabia de tudo, nós já estávamos com um plano de saúde na mão, com 3 meses de empresa. E fomos para Salvador, fomos para o neurologista. E nesse período eu fiquei, isso foi dia 24 de dezembro, só conseguimos uma vaga para dia 3 de janeiro. E eu fiquei o tempo todo, não dava uma palavra com ninguém. Eu não estava entendendo nada. Digo, meu Deus, o teu tempo não chegou na minha vida, Senhor, meu sonho. Não estava entendendo nada, não dava uma palavra. Minha mãe ficou tão preocupada que ela pensou que eu tinha perdido a voz. E eu não falava nada. Um turbilhão de sentimento dentro de mim, um turbilhão de coisas na minha mente. E fomos para Salvador. Quando cheguei, entrei no neurologista, meu irmão que falava por mim. E aquele médico começou a relatar o que possivelmente poderia ser. E aquele médico, ele me torturou com as palavras. Ele falou palavras tão fortes que vocês não têm noção. E eu só chorava naquele consultório. Ele falava que o meu problema possivelmente seria um tumor muito grande na cabeça. E ele falava, vocês podem ir se acostumando, porque quando vocês vêem essa menina, essa mulher no meio da rua se debatendo como um frango despenado, ela vai viver assim para o resto da vida dela. Ela é epilética. E o meu irmão começou a chorar. E meu irmão começou a chorar, e eu comecei a chorar desesperada. E ele pediu vários exames com urgência, a tomografia. E nós fizemos todos os exames. Voltamos para Jacobina, já não poderíamos mais ficar em casa sozinha, porque Nilton trabalhava de turno, e nos mudamos para a casa da minha mãe, até que o resultado saísse. Um dia, Nilton chega na madrugada em casa, quando entra no quarto, eu estou convulsionando de novo. Ele chama a minha família para presenciar. No outro dia, ligaram para o médico pediu urgência no resultado dos exames. E para nossa surpresa, meus irmãos, foi diagnosticado um tumor no meu crânio. Aquele médico tinha razão. E aquele médico começou a relatar como seria a cirurgia. E ele começou a dizer, aqui não tem jeito. Aqui não tem jeito, porque se ela escapar, ela vai ficar com sequelas. Como está alojada do lado direito, o lado esquerdo dela não vai funcionar. E ele desenhou no papel, fez, olha só, o tumor, ele é em forma de uma bexiga, essas bexigas de aniversário, por onde enche a bexiga, escorreu um líquido. E por onde esse líquido escorreu, começou a nascer tumores, no pescoço e na coluna. Eu pedi uma bateria de exames, ressonância da coluna. Não sei se vocês já ouviram o nome do exame, que se chama líquor. Ele tira um líquido da coluna para ver o problema. E ele passou esse exame e nós corremos para fazer. E marcamos esse líquor. Eu tinha um trauma de infância muito grande. Eu não suportava ver agulhas. Quando eu via agulhas, eu chegava ao ponto de desmaiar. E aquele médico começava a falar, olha, o líquor, a agulha é tantos centímetros, vai empurrar na sua coluna e vai puxar um líquido. E aquele médico, ele me torturava com as palavras. E nós marcamos a primeira vez, chegamos para fazer o exame, não deu certo. Marcamos a segunda, na hora de entrar na sala, uma emergência, não deu certo. Na terceira vez eu digo, meu Deus, é interferência ou é permissão do Senhor? Na quarta vez, eu entrei. Quando eu tirei a roupa, que deitei na maca, que eu lembrei da agulha que o médico falou, eu digo, meu Deus, é aqui que eu vou morrer hoje. O médico pediu a Nilton o resultado do exame, a tomografia, a ressonância. Quando ela olhou,
ela pediu até, pelo amor de Deus, que me tirasse de lá com urgência. Se ela realizasse aquele exame, eu entraria em óbito naquela hora, porque o exame era contraindicado para o problema que eu estava. E me tiraram urgente para a emergência, e me encheram de aparelho. Ela corre que o tumor está crescendo e a qualquer momento pode romper e ela pode entrar em óbito. E foi um desespero naquele hospital São Rafael. A gente correndo para a emergência. Quando cheguei na emergência, já foram me atendendo, fizeram a ressonância de urgência. Para a glória de Deus, o tumor estava estável, não estava crescendo, estava do mesmo jeito. E falaram, não, vamos deixar ela internada, porque aqui ela vai ser assistida e já vamos marcar a cirurgia. É caso cirúrgico. E antes disso, antes de ir para Salvador, eu tive um sonho. E nesse sonho, eu vi em cima do sofá 2 almofadas marrons, e eram almofadas em forma de um crânio. E esse crânio se mexia e aparecia um médico vestido de preto, com uma pasta branca, e falava caso cirúrgico, e grifava. Digo, meu Deus, o que é isso? Será que eu vou ter que precisar passar por cirurgia? E quando chegamos na sala desse médico, para mostrar o resultado da tomografia, para quando foi diagnosticado, me apareceu esse médico vestido. Vocês já viram um médico? Geralmente médico se veste com jaleco branco. E chegou um médico com jaleco preto, com a pasta branca, abriu o resultado e falou, é caso cirúrgico. Do mesmo jeito que eu havia sonhado. E fui para a emergência. E lá, meus irmãos, fiquei internada 48 horas na emergência, subi para o quarto e ali eu tive experiências tremendas com meu Deus. Experiências profundas. Deus, Ele sabia de todas as coisas. Minha cunhada, a irmã de Newton, ela morava em Salvador na época, trabalhava numa empresa. No dia que eu fiquei internada, que ela foi trabalhar, quando ela chega num trabalho, ela recebeu a carta de demissão, sem entender nada. Não entendeu porque ela foi demitida. Porque Deus, Ele já sabia. Deus, Ele estava cuidando de tudo. Não tinha com quem ficasse comigo no hospital. E o Senhor demitiu a Aline para cuidar de mim no hospital. E eu me lembro que no primeiro dia minha irmã ficou comigo lá no quarto. E eu muito abatida. Na madrugada chegou a enfermeira. E ela chegou com um médico para me medicar. Quando ela encostou em mim, que começou a medicar, o médico sentou na cadeira ao meu lado. E ela começou a me medicar. E quando eu olhava para o meu braço, 2 seringas. E uma seringa que ela estava aplicando o medicamento doía muito. Eu comecei a chorar. Eu digo, mulher, por que está doendo tanto o meu braço? Por que essa seringa está doendo tanto? A seringa que o médico está aplicando não está doendo, tu não está colocando na veia. E ela, não, filha, aqui não tem médico, não. Eu digo, tem, o médico está aqui do meu lado. Quando eu olhei de novo, irmãos, não tinha médico mais, era o Senhor que estava ali comigo. Você crê nisso? E minha irmã levantou e falou, é o médico dos médicos que está cuidando da minha irmã. É o varão de branco que está aqui com ela. A enfermeira olhou para mim, me medicou e caiu fora. Acho que ela ficou com medo. Era na madrugada. E eu tive experiências tremendas ali naquele hospital. E ficamos aguardando 12 dias até que o dia da cirurgia saísse. Irmãos, tinha dias que eu levantava, ia no leito do pessoal que estava no mesmo quarto e falava, ó, você crê no Deus que cura? Você crê no Deus que restaura? Você crê no Deus que pode curar a tua doença? Eu pregava para os enfermos ali. Mas tinha dias, irmãos, que nem minha cabeça eu levantava. Parecia que não existia um Deus, porque minha fé abalou totalmente. E aquela menina que ficou ali comigo naquele quarto, todos os dias, ela levava uma palavra para mim. Ela entrava no hospital 7 horas da manhã, só saía 8 horas da noite. Porque o Senhor estava cuidando de mim. E se passaram 12 dias, até o dia da cirurgia. E minhas irmãs entraram em contato com o meu pastor em Jacobina, quando soube do diagnóstico. E o pastor contactou a igreja para orar. Enquanto a igreja orava, o Senhor operava. Enquanto a igreja clamava, Deus operava, Deus estava aplanando os caminhos. E tinha dias que Newton não podia estar comigo por conta do trabalho, ele ligava de lá, se levante que Deus está cuidando, se levante que a igreja está orando, tenha fé que o Senhor está no controle.
tinha dias que eu estava lá arrasada e ele chegava lá com a Bíblia. Deus é bom. Se levanta que o Senhor está no controle. E chegou o dia da cirurgia. E o médico, já não foi mais o primeiro médico que me atendeu, já foi um outro. Chegou para mim, falou: Leila, sua cirurgia é de alto risco. Você pode resistir e pode não resistir. Você pode, na hora da anestesia, você chegar a óbito. Porque o tumor está muito grande e todos os dias eu me deparo com isso. É muito comum, porém ele é muito perigoso, porque ele se alastra no corpo todo. E se você resistir à cirurgia, você vai ficar com sequelas. Eu já estou te preparando. Seu lado esquerdo não vai funcionar, você não vai enxergar do lado esquerdo. Sua boca vai ficar torta, seu lado esquerdo não vai funcionar. E eu pensava, Deus, eu não quero. Se vou para viver dessa forma, me leva. Eu não quero viver vegetando. E chegou nesse período até a cirurgia que meu coração encheu de paz. E eu comecei a entender, eu digo, Deus, o Senhor tem um propósito com isso. Eu sei que o Senhor vai me levar. E o propósito do Senhor é salvar a minha família, meus irmãos que não são cristãos. Eu sei que se o Senhor me levando, o Senhor vai trazer meu irmão de volta para a tua casa. Senhor, se teu propósito é isso, pode me levar. E eu não falei isso para ninguém. Não falei isso para ninguém, fiquei comigo e fiquei em paz. E no dia da cirurgia, quando eu me lembro que Newton, ele foi na direção do hospital e pediu para entrar antes que eu entrasse no centro cirúrgico, que queria falar comigo. Eles marcaram para 7 da manhã e antes das 7 me levaram para o centro cirúrgico, ele não chegou. Quando estou entrando no centro cirúrgico, eu ouvi ele na porta do centro cirúrgico, eu preciso ver ela. E falou, fique em paz que Deus está no controle. Quando eu entrei no centro cirúrgico, uma moça muito nova me atendeu, uma enfermeira. Eu olhei para ela e perguntei, é você que vai fazer minha cirurgia? Ela, não. Eu, cadê meu médico? Ela, seu médico está se trocando. Eu sou anestesista. Falei, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você chegou aqui, antes de chegarmos, a equipe médica já estava aqui. Vocês vão fazer a cirurgia, mas o meu Deus é que vai me operar. E ela olhou para mim e falou assim, olha, eu vou te dar um medicamento e você vai ficar um pouquinho tonta. E apaguei. A previsão da cirurgia era iniciar às 7 da manhã e até às 18 horas. Era uma cirurgia de alto risco. Irmãos, a cirurgia começou às 7h30 da manhã. Antes do meio-dia já tinha concluído a cirurgia. E eu ouvi uma voz bem longe me chamando, Leila, Leila. Eu digo, Senhor, eu estou no céu. Olhe para o seu lado direito. Quando eu olhei, eu vi Newton. E aí eu me lembrei que ele disse que eu não ia enxergar, que eu não ia. Aí eu comecei a movimentar a minha mão e meu pé, e eu ouvi ele falando, ela está movimentando, ela não perdeu os sentidos. E fiquei. Fui cirurgiada e ele fez, sua cirurgia foi um sucesso. E acabou por aí? Não, irmãos, apenas começou. Fui para a UTI, que era necessário ir para a UTI. E quando eu fui para a UTI, começou a produzir um líquido em excesso na minha cabeça. E eles colocaram um dreno na minha cabeça para que esse líquido fosse escoado. E passou-se um dia, e isso a igreja clamando, Deus levantou homens e mulheres de oração ali naquele lugar para estar clamando. Mulheres que subiam um monte, pagando preço, querendo ver os milagres de Deus acontecer. Mulheres que clamavam, a igreja clamava, tinha dias que não tinha culto, eles se dedicaram na oração. E a igreja, quando ora, o Senhor opera. Quando a igreja ora, o Senhor opera verdadeiramente, porque Ele não mudou, irmão. Precisamos buscar isso da parte de Deus. E fiquei nessa UTI com esse dreno na cabeça
Eu fiquei deitada assim, meu cabelo era grande, cacheado, muito cheio. E o médico havia dito, olha, cabeça é osso, cabeça não incha. Como vai manipular muito, o rosto dela vai inchar muito. Eles abriram, antes da cirurgia, eles me explicaram assim abertamente. Eles abriram a minha cabeça fora, tiraram o crânio, deslocaram o nariz, deslocaram o queixo, desmontou toda a minha cabeça. Tiraram o crânio todo. Vocês têm noção como Deus é lindo. E fiquei ali naquela UTI, começou a produzir esse líquido. Como não inchou a cabeça, inchou o rosto, para vocês terem noção, meu rosto emendou com os ombros, de tão inchado que ficou. Eu me lembro que minha irmã foi me visitar, quando ela chegou no leito, tinha uma enfermeira comigo, e ela perguntou onde é o leito que Leila está. Ela não me reconheceu. Quando eu fiz assim, ela se assustou. Aí eu percebi que não tinha algo muito gatinho em mim. Irmãos, as enfermeiras que cuidavam de mim, 4 delas de 10 eram cristãs. Todos os dias ela chegava, me dava uma palavra. Elas faziam um culto lá no quarto. Porque Deus, Ele estava cuidando de mim. Deus, Ele tinha um propósito com tudo isso. E o médico, no diagnóstico, ele fez assim, ó, você não vai poder nunca mais ter filhos. Você é casada, nunca mais você vai poder ter filhos. É como se fosse tirar um chip da sua cabeça. Tudo relacionado ao seu passado, você não vai lembrar de nada. E fiquei ali naquela UTI. E os dias se passaram. Com 3 dias que eu estava na UTI, o médico chegou para mim e falou assim, Leila, está produzindo um líquido em excesso na sua cabeça. E não está sendo suficiente o que está sendo drenado. Nós vamos precisar colocar um dreno dentro de você. E para colocar esse dreno, vamos precisar fazer outra cirurgia. Nós vamos abrir aqui na sua nuca, vamos colocar uma mangueira no seu crânio, que vai ligar até o estômago, vai ficar um motor no seu estômago, e através desse motor vai sair pelo xixi e pelo suor. E eu olhei para ele e fiz assim, doutor Josildo, o senhor não vai mais tocar no meu corpo, não. No meu corpo, não. Você não vai mais tocar, não. Você não vai mais cortar no meu corpo. Porque o Deus que eu sirvo, Ele pode todas as coisas. Eu não aceito isso, não. Eu admiro muito a fé de vocês, a fé do seu esposo, mas, infelizmente, vai ser melhor para você. Porque se ficar com esse dreno externo, pode pegar uma infecção hospitalar e ser pior. E saiu. Ele estava com um seminário para ir nos Estados Unidos. Ele fez, a minha equipe médica vai ficar, eu vou ligar para seu esposo e nós vamos combinar o dia da cirurgia. E ele saiu, ligou para Nilton e fez, vou dar o prazo. Ele me deu o prazo de 3 dias. Se não drenasse, que iria fazer cirurgia. Quando ele ligou para Nilton, ele fez, olha, Nilton, explicou a situação, nós vamos dar o prazo de 7 dias. Quando ele falou 7, Nilton gritou de lá, doutor, minha esposa não vai precisar fazer cirurgia, não. O senhor acabou de usar os teus lábios para dizer que minha esposa está curada, porque 7 é o número da perfeição. E eu admiro a fé de vocês, mas vai ser necessário. Automaticamente ele ligou para o meu pastor e falou, pastor, pode dizer à igreja que Leila está curada. Deus usou os lábios do próprio médico para dizer que está curada. Isso é fé, irmãos. Quando aquele médico saiu, eu entrei em desespero, eu comecei a chorar. Eu digo, meu Deus, eu desafiei esse médico, eu desafiei a medicina, e agora? A enfermeira entrou, o que foi que aconteceu? Que você está chorando muito? Eu me ajudo, que eu desafiei o médico, desafiei a medicina. E ela, você crê no Deus que você serve, minha irmã? Eu digo, creio, mas e agora? Ela, ore, busque, você não disse, então exerça a sua fé. Eu digo, eu não consigo orar, ela ora. Eu digo, ora por mim, ela, não, você que vai orar. Exerça a sua fé, você não falou para ele, exerça a sua fé. E comecei a orar, digo, a oração que eu fiz, digo, Senhor, surpreende a medicina, tira todo o líquido que não pertence à minha cabeça. Como eu usava muito medicamento, eu não lembro se eu disse amém, eu dormi. Dormi e fui acordar no outro dia na troca de enfermeiros. Quando a enfermeira chegou 6 horas da manhã na troca,
os aparelhos que estavam atrás dele começaram a apitar, 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 e aquele desespero, um corre, outro corre, um corre, outro corre, o que aconteceu, o que aconteceu. Só que eu estava me sentindo bem. Eu digo, meu Deus, será se acontecer alguma coisa grave que está essa agonia? Eu estava me sentindo bem. E a enfermeira chegou, uma das enfermeiras que cuidou carinhosamente de mim. Tinha dias que ela não estava trabalhando, mas ela saía da casa dela para ir me ver, para ficar comigo, sem estar trabalhando. Ela pegou o negócio atrás de mim e fez, Leila, o que foi que aconteceu? Irmãos, todos os dias drenava 30 ml. Nessa madrugada, drenaram 500 ml. 500 ml foi drenado da minha cabeça. E aquela agonia, o povo correndo, vai em cima e vai embaixo. E o que aconteceu? Ligaram para o doutor Josias, que já estava dos Estados Unidos para lá. E ele não pode ter acontecido, não pode. 500 ml é muito. O que foi que aconteceu? Vocês mexeram? Não aconteceu. Leila, não. Ele ligou para o médico, auxiliar dele, fez, olha, se com 2 dias drenar esse tanto, pode tirar ela da UTI e mandar para o quarto. Irmãos, na noite seguinte drenaram 600 ml. Na outra, drenou quase 1 litro. E o Senhor foi glorificado ali naquela UTI. E ele falou, desligue, feche o dreno para ver como é que ela vai reagir. E o médico, não, doutor Josido, não fecha o dreno, que Leila está bem. Ele fecha o dreno. Fechou o dreno, irmãos, e eu pensei que eu ia enlouquecer. A pressão grande na minha cabeça, e eu começava a desesperar, apertando, pedindo socorro. E elas chegaram, vamos abrir, vamos nos responsabilizar, porque Leila estava bem. Por que ele mandou fechar? Vamos abrir. E abriram o dreno e me tiraram da UTI. Fui direto para o quarto. Costuraram o lugar do dreno que ficou o buraco. E eu fui para o quarto. Quando eu acordei, a cama ensopada, eu digo, meu Deus do céu, o que é isso? Chama a enfermeira, meu Deus, o que é isso? Foi por conta do curativo, que não colocaram direito, vamos ajeitar o curativo. O médico chega, não, é porque só deram 2 pontos, era para ter dado 3, vamos dar outro. Eu digo, eu não aguento mais ponto na minha cabeça. Sem anestesia, eu não aguento mais. Me dê anestesia, eu não aguento mais dar ponto na minha cabeça sem anestesia. E eles falavam, Leila, é rápido. Eu digo, dê anestesia que eu não suporto mais. Quando aplicaram a anestesia, eu desmaiei, por ser muito forte. Já estava de alta, meu irmão chegou, me viu com febre, desmaiado, fez, não vou levar ela não. Não vou levar ela para casa nessa situação, deixa ela aí. Falaram, não, é só o efeito da anestesia, leve para cá. Não vou levar, vou deixar ela aí. E fiquei, 10 horas da noite, passou todo efeito, voltei para casa, as enfermeiras ficaram, no dia que eu tive alta, de 7 da manhã a 3 horas da tarde, para salvar o meu cabelo. O meu cabelo, como eu estava deitada assim, era muito grande, cacheado, embolou todo. E elas pentearam com todo cuidado, com toda delicadeza. Meu pastor saiu de Jacobina e foi para Salvador para ver o milagre que disse que tinham operado. E salvaram o meu cabelo. Não tiraram o meu cabelo todo, ele só tirou no lugar que fez a cirurgia. Quando eu saí do hospital, eu digo, Nilton, me leva num salão, eu preciso tirar esse cabelo. Eu não vou conseguir, como é que eu vou cuidar desse cabelo grande com um corte desse tamanho? Ele pensou que eu ia diminuir. Eu cheguei no salão, em frente à casa do meu irmão, eu digo, pode tirar meu cabelo, tira todo. E o primeiro médico falou assim, ó, não se preocupe não, que esse cabelão seu todo aí vai embora, porque o tratamento vai derrubar ele. Ele disse que eu estava com câncer mais avançado que tinha. O próprio tratamento vai derrubar. Você não vai ficar com esse cabelão lindo, não. Já começa a se imaginar careca. E Deus trabalhou tanto comigo que eu mesma, por decisão minha, eu resolvi tirar o cabelo e passei a máquina 3 no cabelo. Tirei o cabelo todo. Digo, isso daqui vai servir de testemunho. E fomos para casa. Com 8 dias... retornaria para o médico para pegar o resultado da biópsia e já começar o tratamento, porque na concepção deles era câncer. E fomos com 8 dias. Quando pegou o resultado da biópsia, para a glória de Deus, o que era maldição foi bênção na minha vida. O que era maligno, o Senhor reverteu em benigno, porque Deus, com apenas uma palavra, Ele aquieta os ventos. Um duro inverno estava passando ali e acabou, irmãos. Não acabou, não. Voltamos para Jacobina. Ele falou assim, volte com 30 dias para fazer
os exames para ver como é que está a cicatrização. Retornamos com 30 dias. Nesse período de 30 dias, comecei a sentir muita dor de ouvido. E cheguei ao relatório e digo, doutor, eu estou sentindo muita dor de ouvido. Ele já pediu uma ressonância de imediato, fizemos a ressonância, e pela ressonância do crânio, para ver como era que estava a cicatrização, ele percebeu que no lugar que estava o outro tumor, a ressonância primeira não tinha diagnosticado, aflorou outro no lugar. E a dor de ouvido que eu estava sentindo tinha mais 2 tumores no ouvido. Por isso que eu estava sentindo o ouvido. E deixa eu falar para vocês, para mim foi pior do que a primeira vez, porque eu já tinha passado, eu digo, se eu passar de novo, eu não vou suportar. Ele fez, olha, tudo que você passou, desde os exames pré-operatórios até a cirurgia, você vai precisar passar novamente. E ele rabiscou todo o exame, o tumor está desse tamanho, o do crânio, do ouvido está desse tamanho. Foi um desespero total. Nilton se levantou o dedo de profeta e falou, olha, Deus me deu minha esposa sã. E Deus, o que Ele faz é completo. Deus não faz nada pela metade. Nós vamos voltar para Jacobina, como o Senhor está mandando. Com 30 dias vamos retornar. Mas o Senhor vai ver que minha esposa está curada. E determinou na autoridade do Espírito que eu estava curada. E voltamos. E eu desesperada. Estava eu, ele, meu irmão e a irmã dele, que aqui cuidou de mim. Sabe como é que ele fez, minhas irmãs? Ele não compartilhou comigo o meu desespero. Ele pegou na minha mão e fez, vamos para o shopping. Vamos para o shopping. Eu digo, Nilton, tu enlouqueceu. Como é que eu estou com o diagnóstico? Tu está me chamando para ir para o shopping. Vamos para o shopping. E eu chorando. Irmãos, eu não chorava as lágrimas. Eu emborcada na rua, chorando. E ele se mandou. E meu irmão, Leila, calma, calma. Quando estacionamos o carro, ao lado do estacionamento, ele viu uma livraria. Esse homem entrou nesta livraria e pasmem vocês. Eu sentada, aguardando com meu irmão, chorando, desesperada. Ele pegou uma cesta, começou a descer livro na cesta. Eu estou pensando que ele está escolhendo. Nós gastamos muito com combustível, estávamos no limite. A gente costumava dizer que não sobrava, mas também não faltava, que Deus não deixava faltar nada. Ele me chamou, Leila, me dá aí o cartão. Botou aquele tanto de livro, a biblioteca quase toda, a livraria quase toda em cima do balcão. Eu digo, Rafael, com meu irmão, Nilton, Rafa, cuida do meu esposo, que ele pirou com a notícia, ele está doido, vai lá, pelo amor de Deus. Leila, fica quieta, que Nilton sabe o que é que... Deixa o Espírito conduzir. Ele pegou o cartão e comprou, pasmem vocês, 25 livros. Há um tempo atrás, ele ouviu falar, alguém falou para ele, de um autor que foi curado de uma enfermidade. E o Espírito trouxe à mente dele. Ele falou, já sei o que é que eu vou fazer. Comprou a coleção quase toda de Kenneth Hagin. E fomos embora. Foi para o shopping? Que nada, foi ler os livros. A gente foi para o apartamento que meu irmão morava. E eu me joguei naquele quarto, botei o travesseiro no meu ouvido e eu chorava copiosamente. E esse homem lendo esses livros. E eu chorando, e ele de boca no mundo lendo. Quando ele abre um livro com 46 páginas. Na capa do livro estava assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as suas enfermidades e pelas suas pisaduras você foi curada. Leila, você está ouvindo isso? Eu, Nilton, cala a boca, pelo amor de Deus. Ele, repetidas vezes, ele falava, repita comigo. Eu digo, eu não quero ouvir, para com isso, pelo amor de Deus. E ele leu o livro todo. No outro dia fomos para Jacobina, que ele ia trabalhar. Ele fez, eu vou trabalhar, vê se tu lê pelo menos esse livro aí com 46 páginas. Digo, meu pai, esse homem enlouqueceu. Como é que uma pessoa com diagnóstico vai ter cabeça para estar lendo um livro? E foi trabalhar. Eu digo, sabe de uma coisa, não é que eu vou ler? Eu vou ler. E comecei a ler o livro. E começou a nascer algo dentro de mim.
uma chama começou a arder no meu coração. Eu digo, é verdade, o Senhor levou as minhas dores e as minhas enfermidades. Eu não aceito, eu estou curada. E começava a declarar. E já comecei a ler outro livro. No livro, o autor, ele começava a falar, ó, quando vier as dores, comece a declarar, comece a declarar, comece a declarar. E ele ensinava o que você começava a declarar. E eu comecei a escrever nos papéis e botava na geladeira, eu botei no meu quarto, eu botei no guarda-roupa, e era arrumando a casa e declarando, eu estou curado em nome de Jesus. E era doido agora dentro de casa. Eu estou curado em nome de Jesus. E tinha uma irmã lá na igreja, que é nossa mãe de oração. A Bíblia diz que se tem alguém entre vós doente, chame os presbíteros, unja com óleo, e a oração da fé salvará o enfermo, curará o enfermo. E nós fomos para a casa dessa irmã, para que a gente fizesse essa oração da fé. E quando estávamos indo, a gente avistou um amigo nosso subindo, e ele correu atrás desse carro. Tinha poucos dias que ele tinha conhecido esse rapaz na empresa, um homem de Deus. E ele seguiu. Eu digo, Nilton, a gente não ia para a casa da irmã? Não, bora seguir o irmão. E buzinando, o irmão nem conhecia ele direito. E pararam o carro. Para quem conhece Jacobina, o Hotel Serra do Ouro, tem aquele monte bem alto, o Monte Tabor. E o irmão parou o carro e ele perguntou, vocês vão para onde? A gente vai ali orar. Ele, pois eu também vou. E fomos. E paramos o carro. E aquele irmão começou a dedilhar o violão. E começou a dedilhar o violão e começou a cantar. E foi um momento maravilhoso. Eu não conhecia o irmão, porque tinha pouco tempo que ele conhecia na empresa e ainda não tinha visto. E conosco tinha uma criança de 9 anos, que era filho de um dos irmãos que estava. E aí aquele irmão falou assim, vamos orar, cada um vai fazer uma oração e termina por mim. E antes de mim tinha essa criança. Quando a pessoa terminou de orar, que eu fui pegar a oração, eu pensei que a criança não ia orar. A criancinha começou a orar. Deus, manda o anjo Miguel aqui. Manda o anjo Miguel aqui para ficar conosco. E quando aquela criança começou a orar, começou a mexer dentro da minha cabeça. E meu ouvido começou a mexer. E eu comecei a bater, que eu pensei, como tinha muito mato, eu pensei que tinha entrado um besouro no meu ouvido. Eu comecei a bater no meu ouvido e na hora o Senhor falou assim, estou só confirmando a cura que eu realizei na tua vida. E quando eu peguei a oração, eu já comecei a agradecer. Ninguém sabia de nada. Comecei a agradecer. Minha oração foi de agradecimento. Quando concluí a oração com o irmão, que ele terminou a oração, ele olhou para mim, falou assim, ô irmã, no momento que Samuel orava, o Senhor me mostrava um tumor sendo cortado na tua cabeça. E a gente começou a glorificar o nome do Senhor, porque ali o Senhor confirmou que verdadeiramente Ele faz, que Ele não mudou. Chegou o dia de retornar para Salvador, retornamos com o resultado dos exames, que o médico pegou. Ele aí, dona Leila, está preparada? Eu ainda não sabia o diagnóstico, o resultado do exame físico, mas o Deus já tinha confirmado. Quando ele pegou o resultado, ele olhou e fez o que aconteceu. O tumor que estava no seu crânio, que era para ter crescido, não tem mais. E o do ouvido? Era para ter pelo menos uma raja de sangue, está limpo. Você está curada. O que pode ter acontecido? E ele falou assim para a gente, eu vou pegar todo o seu material e vamos deixar aqui, porque a nossa equipe precisa estudar, que eu não estou entendendo nada. Digo, doutor Josildo, o Deus que nós servimos é um Deus que cura. Ele não mudou. Ele ainda faz milagres. E olha, deixa eu falar para o senhor, o dia que tiver uma semente aqui no meu ventre, eu vou vir aqui para tirar uma foto com o senhor. E para a glória de Deus está ali as 2 sementes. E hoje nós estamos vivendo os propósitos de Deus nas nossas vidas. Porque há tempo para todas as coisas. Está ali Caleb de 11 anos e Ágata, uma bênção de 5 anos. Eu não sei qual a estação que você está vivendo. Eu não sei qual é o milagre que você está pedindo. Mas saia daqui dessa noite crendo que o meu Deus, Ele ainda faz milagres.
Deus, Ele cura a esterilidade. Deus deu um filho a Sara, porque era a promessa dele. Eu não sei se você tem uma enfermidade. Sua enfermidade não precisa ser no seu físico. Talvez sua enfermidade seja na alma. Deus, Ele cura. Se você crê, há uma unção de cura aqui neste ambiente. Há uma unção de cura aqui neste ambiente, irmãs. Há uma unção de cura aqui neste lugar. Por isso que no início eu falei assim, coloque a mão na sua dor. Coloque a mão na sua dor e clame e ore, que a primavera vai chegar.